Como podemos lutar contra o diabo? É claro que os crentes estão em intenso conflito espiritual com as forças do mal. Como podemos lutar contra o inimigo? Se não temos nem autoridade, nem conhecimento para dar ordens a Satanás, confiná-lo ao abismo ou mesmo repreendê-lo e sujeitá-lo, o que faremos? Eis uma passagem-chave. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Não podemos lutar no nível humano. Não há palavras ou técnicas carnais que possam vencer uma guerra espiritual. Devemos depender de um plano e de armas espirituais para a batalha. Nossa suficiência em Cristo inclui armas que são divinamente poderosas, as quais podem destruir as fortalezas do mundo, dos espíritos e todos os seus pensamentos altivos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Quais são essas armas? Elas não são frases místicas ou chavões. Não fornecem o poder de repreender ou dar ordens aos demônios. Não há coisa alguma de secreta ou misteriosa a respeito dessas armas. Elas não são astuciosas ou complicadas. O que são elas? Efésios 6, 13 e 18 é talvez o texto mais conhecido sobre as armas espirituais do cristão. Portanto, tomai toda a armadura de Cristo, de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Não farei uma análise detalhada desta passagem, pois já a expliquei inteiramente em outro lugar. Mas observe cuidadosamente a natureza deste arsenal. Todas as peças da armadura são instrumentos espirituais: a verdade, a justiça, a fé, o evangelho, a palavra de Deus e a oração. Não são fórmulas ocultas, são simplesmente os bens que cada crente herda em Cristo. Como podemos usar estas armas? Técnica não é a questão aqui, mas sim o caráter pessoal. Veja mais uma vez 1 Timóteo 1, 18 e 19. Ó filho Timóteo, combate o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Isso nos fornece alguma luz sobre como devemos combater o diabo. Em vez de sair à procura de demônios, tentando descobrir-lhes os nomes e exorcizá-los, Paulo disse a Timóteo para se concentrar em guardar a fé, sã doutrina e uma consciência limpa, vida reta, para que a consciência não tenha de que nos acusar. Em 2 Timóteo 2, 13 e 4, Paulo escreveu: Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Temos aqui outro princípio crucial para o sucesso na guerra contra os poderes das trevas. Despoje-se das coisas do mundo e dedique-se a fazer a vontade do comandante. Você percebe o que a Escritura está ensinando? Se não usamos e vivemos a verdade, se não crermos nela, se não tivermos a consciência limpa que resulte de uma vida santa, e se não estivermos despojados das coisas do mundo, fazendo a vontade de Deus, os poderes das trevas não se importarão com o que lhes dissermos. Vencer a Satanás não é uma questão de reivindicar algum tipo de suposta autoridade sobre ele. Simplesmente precisamos buscar a justiça, evitar o pecado e permanecer firmes na verdade. Satanás não pode derrotar o crente que vive dessa maneira. Por outro lado, doutrina fraca e vida pecaminosa tornarão uma pessoa vulnerável, não importa que palavras ela pronuncie contra Satanás. 1 Pedro 5,9 é o texto mais objetivo sobre este assunto. Satanás anda em derredor como leão devorador, diz o apóstolo. O que devemos fazer?
Resisti-lhe. Como podemos fazer isso? Pedro não oferece fórmula alguma. Não diz amarrai-o. Pedro não está pensando nesse tipo de resistência. Simplesmente diz resisti-lhe firmes na fé. Tiago 4,7 oferece a mesma estratégia. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Este é um plano simples para a batalha. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Como? Sendo firmes na fé, dedicados à verdade, mantendo uma consciência limpa. Qual será a reação de Satanás? Ele fugirá de vós. Essa é a única frase em todo o Novo Testamento que nos mostra como podemos ficar livres de Satanás. Não há qualquer mandamento bíblico para a prática do exorcismo. Não há uma estratégia complexa para a batalha espiritual. Na Escritura, nada há que mande o crente falar com demônios, amarrá-los, prendê-los ou fazer coisas semelhantes. Quando foi tentado pelo diabo, Jesus não zombou dele, não o condenou, não o amarrou, não o mandou para o abismo, nem agarrou em seu pescoço. Jesus simplesmente disse, está escrito, e citou um texto da Escritura que abordava especificamente cada tentação. Mateus 4, de 1 a 11, Lucas 4, de 1 a 13. Ele resistiu ao diabo simplesmente pelo poder e pela autoridade da palavra de Deus. Esse foi o único meio que o nosso Senhor usou para vencer Satanás. Ele resistiu e Satanás fugiu. Deve-se notar que aquele encontro foi a vontade de Deus, pois Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Mateus 4, 1. Você deve estar interessado em saber se há alguma ilustração na Bíblia de alguém expulsando demônios de um crente. As únicas pessoas que legitimamente expulsaram demônios foram Cristo e os apóstolos. Todas as pessoas possessas por demônios com quem eles lidaram eram incrédulas. Além disso, eles comumente expulsavam demônios totalmente à parte da vontade da pessoa incrédula. Jesus e os 12 apóstolos estavam exercitando o dom de milagres. Estavam autenticando as credenciais messiânicas e apostólicas sem estabelecer um padrão para seguirmos. As instruções para combatermos Satanás são apenas estas: resistir-lhe, sendo fortes na fé, com a consciência limpa e dedicarmos-nos à verdade e à santidade. É tão simples quanto isso. Se há pecado em sua vida e você tolera o erro, então você está dando lugar a Satanás. Se você é forte na fé e resiste, ele fugirá. Tiago 4,7, 1 João 2,14. Certa noite, há vários anos, fui à igreja para tratar de uma emergência. Cheguei lá e encontrei um dos líderes da igreja lutando com uma moça que estava possessa. Ela estava demonstrando uma força sobrenatural. Havia virado de cabeça para baixo uma pesada mesa de aço. Nós dois juntos fomos incapazes de segurá-la. Ela falava com voz diferente de sua própria voz. Eu não tinha certeza sobre o que fazer. Nunca havia enfrentado tal coisa. Quando cheguei, ouvi um demônio gritar. Ele não. Qualquer outra pessoa, menos ele. Mande-o para fora. Mande-o para fora. Não o queremos aqui. Animou-me saber que os demônios reconheciam que eu não estava do lado deles. Tentamos falar com os demônios, ordenamos-lhes que nos dissesse seus nomes e os mandamos em nome de Jesus ir para o abismo. Levamos 2 horas tentando expulsar aqueles demônios dela. Quando finalmente paramos de tentar falar com os demônios e lidamos diretamente com a jovem moça, começamos a progredir. Dissemos-lhe que precisava confessar seus pecados e ela começou a abrir seu coração. Ela estivera envolvida em profunda imundícia e estava vivendo uma vida hipócrita. Com lágrimas, confessou seus pecados e afirmou a verdade a respeito de Jesus Cristo. Então pediu que o Senhor a limpasse de todo pecado em sua vida. Em sua oração, mencionou cada pecado que lembrou ter cometido e, com o coração arrependido, orou seriamente. Após isso, ela se tornou uma mulher transformada. Pelo que sei, os demônios nunca mais a perturbaram depois daquele dia. Como é que ela foi libertada? Não foi por meio de nenhuma cerimônia espetacular de libertação. Ela simplesmente resistiu aos demônios com a verdade e a justiça, e eles fugiram. Não há dúvida de que o cristianismo é uma guerra espiritual contra as forças do mal. Mas as nossas armas não são carnais, não são secretas, não são tão complexas que necessitemos de um seminário
para nos ensinar como usá-las. São parte da riqueza que possuímos em nosso todo-suficiente Salvador.